Então, o André diz, olha, houve um movimento, as pessoas vinham e migravam para a Palestina, porque isso é uma relação histórica do povo judeu, isso é o lar ancestral dos judeus e tal. Tem alguns pressupostos aqui. Eu leio as teses de um e de outro lado e tal. Tem alguns pressupostos que a gente precisa discutir para ver, não tanto se eles são verdadeiros, mas se eles são justificadores, sabe? Então, por exemplo, o Shlomo Sand, que é um historiador que o André mencionou, ele diz, olha, não tem como o povo de Israel, lá de 2000 anos atrás, ser o povo judeu que mora nas várias partes do mundo. Que isso, historicamente, não é factível. Que você tenha tido uma mesma diáspora, e essa diáspora que se espalhou pelo mundo, e que todas as populações judias em todos os lugares do mundo sejam da mesma origem daquele povo que saiu em diáspora ou no êxodo há 2000 anos atrás, certo? Isso é uma coisa para os teóricos, né? Geneticistas, etc. Mas ele também diz uma coisa, e essa eu concordo plenamente, que é assim, o problema desse argumento não é só uma questão de, bom, se você saiu há 2000 anos, ainda que você consiga provar que você é o descendente de quem saiu e tal, tem uma pergunta fundamental, isso te dá direito à terra, sabe assim? Porque é isso, 2000 anos é muito tempo. Muita gente saiu de muito lugar e tal. Quer dizer, se todo mundo resolvesse voltar para o lugar onde moravam os seus ancestrais há 2000 anos, sei lá o que acontecia. Tem uma pergunta que é sobre o direito, né, a esta terra com base neste argumento de 2000 anos atrás. Isso é um primeiro problema. O segundo problema, que eu acho que é mais grave e é mais problemático, inclusive para os israelenses e para os judeus no mundo, que é afirmar esta tese, é afirmar a tese do judeu biologicamente judeu. Quer dizer, você tem que ir para a genética, você tem que dizer, ó, todo mundo é do mesmo sangue, é do sangue de quem, sabe? E o Shlomo Sand diz, olha, incrivelmente, esse é o argumento nazista, porque o nazista ia atrás do judeu, não porque o cara se identificava com o judaísmo, ou porque ele rezava, ou porque ele procurava o sangue, ele dizia, ah, não, você tem sangue judeu, e aí por isso você vai ser eliminado, certo? Então, Israel hoje, quando ela volta para esse argumento dos 2000 anos, ela está voltando para o argumento do sangue como determinante da judaicidade, digamos, e aí que está um problema, eu acho que do argumento do judeu como povo. Eu posso considerar que é um povo, sim, que você diga que ele nasceu com o Estado de Israel, que você diga que ele nasceu com o movimento sionista e tal. É só a gente concordar sobre o que significa ser um povo. Tá. O argumento pode ser genético, biológico, né? Então todo mundo tem o mesmo sangue. Ele pode ser étnico, e normalmente no étnico central é a língua, quer dizer, costumes e língua, etc. Ou então você está dizendo que é religioso e, por acaso, a religião é que dá unidade ao povo. Uma coisa que é certa em relação ao judaísmo é que ele é uma religião, isso é um fato, né? Ninguém negaria, nem os próprios judeus. A pergunta é se o fato de serem judeus faz deles imediatamente um povo, e acho que é um argumento válido para quem quiser fazer, ou será que eles vão dizer que eles são um povo porque eles há 2000 anos eram o mesmo povo e eles estão voltando para o lugar, ou seja, eles estão usando o referencial biológico, né? Biológico e genético. Ou então é linguístico, mas aí o linguístico não... Porque você pega um judeu árabe, digamos, conhece os judeus sírios, libaneses, eu e eles falamos a mesma língua, todo mundo fala árabe, né? Come a mesma comida, todo mundo come, veste do mesmo jeito e tal. Só que ele é judeu e eu sou muçulmano. Mas ele é o cara que vai dizer para você, eu sou um árabe sírio, certo? Eu sou um árabe libanês, porque ele, linguisticamente e tal, etnicamente ele é um árabe. Religiosamente ele é judeu. Então, a variedade entre os judeus, o judeu da África, o judeu da Europa do Leste, o judeu do norte da África, o judeu do mundo árabe, linguisticamente eles eram diferentes. Até reinventarem o hebraico, cada um falava a sua língua, certo? Comida, costumes,
sabe, tudo era diferente. Então, a pergunta é o que faz com que seja um povo. Eu não quero eu ser o definidor disto, mas eu digo que há um problema, assim, quando você olha para isso, relacionando genética com a história dos 2.000 anos. Mas o mais importante do que isso, essa é a grande pergunta que qualquer ouvinte nosso tem que fazer, sabe? Então, no final do século XIX, sim, havia um pouco de imigração, porque havia vários movimentos, né, sionistas, ou culturais, ou religiosos, que convidavam as pessoas a, entre aspas, voltarem para Israel. Então, realmente, muita gente vinha. E também tinha a coisa dos pogroms na Europa do Leste, então as pessoas fugiam e iam para... Né? Agora, como um movimento organizado, né, o sionismo organizado e tal, começa no final do século XIX, ele procura um lugar para instalar o lar judeu, etc., e ele encontra, coincidentemente, né, a concordância do poder colonial, porque nós não podemos esquecer que toda esta região estava submetida ao poder colonial. Então, Inglaterra, todo mundo nessa época, se olhar o mapa mundi... Ah, sim, era dividido. Era totalmente... Fatiado, né? Então, inclusive, quando ele falou da antiga Palestina, a Palestina histórica, né, como incluindo a Jordânia e tal, a Palestina histórica realmente era maior do que o que a gente pensa hoje como sendo conjunto, né, Israel e Palestina, mas é que era assim, eram fronteiras indeterminadas. Você sabia que havia uma região da Palestina e tal, ou o Levante Árabe, ou a Grande Síria, nomes diferentes para mais ou menos a mesma região, né? Mas no mandato inglês havia 2 mandatos, os 2 eram da Inglaterra, mas um era Palestina e o outro era Transjordânia, certo? Os 2 eram da Inglaterra, mas assim, não era um único mandato, eram 2 mandatos, só que assim como o Líbano e a Síria eram 2 mandatos franceses, os 2 da França, mas 2 diferentes. Agora, o que acontece eles encontram uma vontade colonial, né, da potência colonial. A potência colonial vê um interesse na instalação de judeus europeus num país que eles vão controlar no Oriente Médio, certo? É um lugar de fenomenal importância geopolítica, geoestratégica. O petróleo eles já sabiam, tanto é que na hora de discutir o mandato, discutir a divisão da região entre França e Inglaterra, eles tiram uma parte da Síria e o trazem para o Iraque, certo? Porque a Inglaterra já sabia que ali tinha petróleo, e era isso que eles estavam atrás, era 1916. Então eles já sabiam que aquela região ia ser muito importante por causa de gasoduto, de oleoduto, a navegação, todo o resto. Então, dizem, vai ser bom, certo? Eles resolvem, os 2 se aliam nesse projeto, depois eles vão se desencontrar. Tem livros ótimos que dizem como a briga entre Inglaterra e França é utilizada pelos governos israelenses ou pelos movimentos israelenses para tirar proveito de um, tirar proveito do outro, porque a Inglaterra e a França estavam se bicando enquanto não se formava o Estado e tal. Mas a pergunta fundamental é a seguinte, então chega um poder colonial, que seja a Inglaterra ou que depois seja a Liga das Nações, ou que seja ainda a ONU, porque na época em que a votação se deu na ONU, tinha 10 estados árabes, certo? De um total de 56. Se você fosse votar isso 15 anos depois, nunca tinha passado. Por quê? Porque você já tinha mais 60 estados da África. Sabe? Ex-colônias, novos independentes, nunca que eles teriam aprovado a criação de 2 estados. Por que só 10 votaram contra? Porque eram os que tinham que eram independentes. O resto era colônia, o resto era dependente. Então, o colonizador chega para você e diz, olha, eu vou criar um estado para esse povo aqui, certo? Para esse grupo. E aí o André diz, os árabes não aceitaram. Bom, normal, né? Você está lá na sua terra, morando, nas suas cidades, nas suas vilas. Chega a potência colonial e diz para você, primeiro eu estou te dominando. Os caras em 36, quando eles fazem uma revolução, eles fazem a revolução contra os ingleses, é o que o André falou, né? Inclusive, começa em Jenin, começa na cidade de Jenin, esse grupo que vai lutar contra os ingleses. Então eles estão
se voltando contra o colonizador. E aí o colonizador diz para eles, ó, vou criar aqui um estado para este outro povo, tá? Vocês vão ter que aceitar. Você diz, bom, né, não vou aceitar, não é estranho que você não aceite, entendeu? O André fala como se, bom, eles perderam a oportunidade de aceitar, sabe? Tem gente no mundo árabe que te diz, realmente, a gente perdeu a oportunidade histórica, né? Se a gente tivesse aceitado, talvez, em 48, se a gente tivesse aceitado, talvez, em 67, talvez em 91, talvez em Oslo, talvez, sabe? Mas o Oslo é a prova definitiva, sabe? De que nunca houve a intenção de criar esses dois estados. Então, mesmo que os árabes tivessem aceitado, o que ele está dizendo que eles não aceitaram, porque, na verdade, os árabes foram, só para terminar com isso, os árabes foram, assim, estou falando dos estados, né? E depois de toda a história que o André contou, eu discutiria com ele os fatos da Guerra de 67 e tudo mais, mas o nosso ouvinte, ele vai lá e vai pesquisar agora e vai pesquisar o que eu tiver escrito, o que o André tiver escrito, ele vai, certo? Vai estudar muito. Os árabes foram a Madrid sob o governo do Bush pai, né? Ele forçou todo mundo, vamos negociar em Madrid, uma paz, tal. E ali os árabes estavam a um fio, sabe? De dizer, olha, devolve os territórios. Sim, na verdade eles disseram, devolve os territórios. Onde é que houve a falha? Israel não quis negociar com os árabes em conjunto, quis negociar com cada um à parte. Quando furou a negociação com a Síria, que eles queriam manter uma parte do território do Golã, a Síria disse, você me devolve todo o território ou não tem paz. E aí depois conseguiram negociar com os palestinos Oslo, certo? E a prova de que Oslo, sabe, assim, os palestinos entregaram tudo, entregaram as calças para Israel, certo? Não viram nada, sabe? Não viram nada. Em 2000, a Liga Árabe, que ele disse que fez os 3 nãos em Khartoum, fez uma nova decisão em Beirute, a Liga Árabe, patrocinada pelo rei da Arábia Saudita. A Arábia Saudita até hoje diz que ela continua fundando os seus planos nesta proposta, que é territórios pela paz. Devolvam os territórios e vocês terão a paz. Está na mesa a opção, está na mesa. Os palestinos vão ficar muito contentes, os árabes sauditas, todo mundo. Israel é que não está devolvendo o território, certo? Então, também tem uma coisa de mito nessa coisa que os árabes podiam ter aceitado que ia dar tudo certo. Não é um fato. Então, hoje nós caminhamos realmente para uma situação insustentável. E a última palavra sobre a questão da Cisjordânia e tal, o André insistiu na questão da importância militar, que você precisa daquilo como um cinturão, digamos, de segurança. Era o mesmo discurso em relação ao sul do Líbano, enquanto Israel ocupava o sul do Líbano e tudo. Mas a Cisjordânia, aí é diferente mesmo se você perguntar para os israelenses. Porque qual é o problema do argumento dos 2000 anos? Onde era Israel há 2000 anos? Onde viviam, sabe, onde foram os reinos de Israel há 2000 anos? Judeia e Samária. Isto é Cisjordânia. Não é Tel Aviv, entendeu? Não é Haifa. É Cisjordânia. Então, assim, se você quer se manter fiel ao propósito de que nós estamos recuperando a terra histórica de Israel, você não larga a Cisjordânia, porque essa é a terra histórica, certo? Então...